Fala galera, eu sou o Lucas Flack, você acabou de chegar no Seja Poliglota. E o assunto de hoje é algo que vocês me pedem o tempo inteiro lá no Instagram. Como montar frases em um novo idioma. Principalmente quando você está começando a aprender o idioma, é muito comum você aprender um pouco de vocabulário, algumas estruturas no idioma, até entende até o nível intermediário ali, mas na hora de formar frases aí dá um branco, tu sua frio e não consegue desenvolver. Para te ajudar com isso, eu separei dicas muito importantes para você conseguir formar qualquer frase que quiser com muito mais naturalidade, independente do idioma que estiver aprendendo. Então, se você precisa ter mais confiança na hora de formar frases, já deixa o teu like aqui embaixo, porque o objetivo desse vídeo é ajudar cada vez mais pessoas a terem mais confiança. E quanto mais likes, mais pessoas vão ser ajudadas. Então, deixa o teu like aqui. Muito obrigado! Galera, um dos grandes segredos para formar frases é a repetição. Muita gente acha que tu precisa estudar muito a fundo vários tópicos de gramática, enfim, para ser fluente, mas não, pode ser muito mais simples do que isso. O teu cérebro tem uma característica muito útil, que é saber reconhecer padrões. É justamente essa capacidade de reconhecer vários padrões que te permite formar frases muito naturalmente na tua língua materna, que é o português. Por exemplo, quando a gente vai aprender o passado em inglês, é muito mais intuitivo pro teu cérebro, ao invés de decorar aquela regra, que tu tem um verbo auxiliar, depois um verbo no particípio para formar esse tempo verbal, o que é muito complexo, é muito mais intuitivo para o teu cérebro simplesmente repetir aquele padrão em várias frases diferentes. Por exemplo, I have worked, eu trabalhei. I have loved, eu amei. I have helped, eu ajudei. Essa aqui é uma das formas de usar o passado em inglês. Só que muita gente, para aprender esse present perfect, que é o nome do tempo verbal, fica decorando um monte de informações desnecessárias que não vão te levar a lugar nenhum, quando simplesmente o teu objetivo é saber usar esse passado, é falar inglês. Muito mais vale você analisar essas três frases e reconhecer os padrões delas. Então, por exemplo, quando você quer dizer que fez algo no passado, você pode usar a estrutura I have e depois coloca a palavra que quer usar nesse passado. Por exemplo, trabalhar é to work, ajudar to help, amar to love. Mas você, analisando a frase, percebe que essas palavras estão terminando com ed. E começa simplesmente a perceber esse padrão também. Então fica I have, mas a palavra que você quer colocar no passado junto com a terminação ed. Isso é muito mais útil do que ficar pensando em verbo auxiliar, particípio, um monte de regrinhas que não vão te levar a nada. Essa aqui é uma das maneiras mais simples de montar frases no passado em inglês. Se eu pegar o francês, por exemplo, eu quero comparar duas coisas. Olha só. Je suis plus grand que lui. Je suis plus grand que lui. Eu sou maior do que ele. Je suis plus petit que lui. Eu sou menor do que ele. Je suis plus petit que lui. Je suis plus heureux que lui. Je suis plus heureux que lui. Eu sou mais feliz do que ele. Então vamos analisar essas frases e entender como que se constrói uma comparação em francês. Se a gente quer comparar eu com uma outra pessoa, com ele, por exemplo, eu sou mais alto, eu sou mais baixo, eu sou mais feliz do que ele, a gente fala je suis, falando mais rápido, né? Fica je suis, plus, aí vem a característica e depois que lui. E com essa estrutura simples, tu pode formar dezenas de frases simplesmente trocando a característica. E aí eu posso falar feliz, triste, alegre, mas a estrutura essencial é só isso. É assim que a gente forma frases comparativas em francês, sem decorar regras. Quando você se expõe a suficientes exemplos daquela mesma estrutura, o teu cérebro começa automaticamente a reconhecer os padrões. Mesmo quem está começando a aprender inglês sabe que how are you doing significa como você está. É uma estrutura que, traduzida ao pé da letra, seria como você está fazendo. Isso não faz muito sentido, mas você entende que how are you doing significa como você está. Isso porque o teu cérebro reconhece os padrões através de muita repetição. Tá claro isso, galera? Eu coloquei em 2 idiomas os exemplos para vocês, para ter certeza de que todo mundo aqui é iniciante em pelo menos um deles. E mostrar para vocês que mesmo que esteja começando do absoluto zero, é muito simples de se reconhecer os padrões no idioma. Então me conta aqui nos comentários se ficou clara a explicação para ti com a hashtag ficou claro. Hashtag ficou claro. E me diz também qual o nível que tu tá no idioma que quer aprender. Ah, eu quero aprender inglês. Tô começando do zero. Ou sou intermediário.
ou tô no início no francês, no espanhol, no alemão? Me comenta aqui embaixo, eu quero muito conhecer vocês. Então vamos fazer um teste aqui pra você ver na prática que não tem nada de errado com o teu cérebro, porque ele é completamente capaz de reconhecer os padrões em qualquer idioma. Mas antes eu tenho um recado muito importante pra ti. Independente do idioma que você tá aprendendo, eu sei que pode ser uma tarefa bastante complicada atingir a fluência em um novo idioma. Então, se você tem interesse em ter o meu acompanhamento e de toda a minha equipe, eu vou deixar um link aqui embaixo com mais informações sobre a Universidade Poliglota, que são os nossos 4 cursos completos do zero até o avançado, em inglês, francês, espanhol ou alemão. A gente abre vagas poucas vezes por ano, então para ter mais informações sobre quando a gente vai abrir uma nova turma, é só clicar no link da descrição. Vamos voltar para o nosso teste aqui. Qual que vai ser a dinâmica? Presta atenção. Eu vou falar para vocês algumas frases em alemão, que é o idioma mais difícil, que as pessoas sempre acham muito difícil, e pode ter certeza que tu vai reconhecer os padrões, tu vai entender o que eu quero que tu entenda. Se tu conseguir reconhecer esses padrões em alemão, pode ter certeza que em inglês, francês e espanhol vai ficar muito fácil para ti. Então vamos lá, primeira frase. Ich muss Wasser trinken. Ich muss Wasser trinken. Eu tenho que beber água. Ich muss mit dir reisen. Eu preciso viajar contigo. Ich muss mit dir reisen. Ich muss den Leuten mit dir helfen. Eu tenho que ajudar as pessoas contigo. Ich muss den Leuten mit dir helfen. Olha aqui as cores que eu coloquei para te facilitar. Você vê que em vermelho a gente tem ich muss, que significa eu tenho que. E aí você coloca o resto da frase depois de ich muss. Mas o que sempre chama bastante atenção das pessoas é que a ordem das palavras muda. Ou seja, perceba que o que está em laranja está sempre no final em alemão. Mas em português não. Esse é um padrão da língua. E para formar frases nela, você precisa perceber que quando a gente tem muss mais um verbo, esse verbo vai para o final. Então você fala, eu tenho que, ich muss, todo o resto da frase e só no final vai vir a ação. Trinken, reisen, helfen, que significa beber, viajar, ajudar. Esse é um padrão do alemão, uma língua muito mais difícil que o português, e tu acabou de perceber, simplesmente vendo ali a cor da palavra. Em português, muda a ordem com relação ao alemão. Tu acabou de reconhecer um padrão numa das línguas mais difíceis, simplesmente vendo a cor da palavrinha ali. Tu vê que em alemão a palavrinha vem no final, só que em português vem no meio da frase. Reconhecer esse padrão, essa diferença é essencial para tu aprender um novo idioma. É essa gramática que tu precisa, sem decoreba, sem um monte de regrinha. Gramática é simplesmente reconhecer os padrões do idioma, e tu só vai tornar eles automáticos no teu cérebro quando tu te expor a diversos, inúmeros exemplos desse mesmo padrão. Galera, idiomas não precisam ser complicados e eu tô aqui pra te ajudar a descomplicar. Se você entendeu como formar frases em qualquer idioma, já deixa o teu like aqui embaixo pra eu continuar fazendo mais conteúdos como esse. Te inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo que eu venha fazer. Também me segue lá no Instagram, tá? Que tem muitas dicas bacanas pra vocês, valiosíssimas, e um contato mais direto com o Lucas aqui. Muito obrigado pela atenção, meu nome é Lucas Flack, tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo.